A história de Jacó começa com a disputa dentro do ventre de sua mãe, Rebeca. Jacó e Esaú, seus filhos gêmeos, já lutavam antes mesmo de nascer. Essa rivalidade se estendeu ao longo de suas vidas. Jacó, com a ajuda de sua mãe, enganou seu pai Isaque para receber a bênção que era de direito de Esaú. Esse ato de engano fez com que Jacó tivesse que fugir para salvar sua vida, iniciando uma longa jornada longe de sua família. Em sua fuga para a casa de seu tio Labão, Jacó teve um dos encontros mais marcantes com Deus. Em Betel, ele sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. No topo, o próprio Deus reafirmou as promessas feitas a Abraão, garantindo a Jacó que sua descendência seria numerosa e que ele herdaria a terra prometida. Este momento foi um divisor de águas, pois Jacó reconheceu que Deus estava com ele, mesmo em sua condição de fugitivo. Ele então fez um voto, prometendo servir a Deus se ele o protegesse durante sua jornada. Chegando à casa de Labão, Jacó se apaixonou por Raquel, a filha mais nova de seus tios. Para se casar com ela, ele concordou em trabalhar 7 anos, mas foi enganado por Labão, que lhe deu Lia, a filha mais velha, como esposa. Jacó então trabalhou mais 7 anos para finalmente se casar com Raquel. Esse período foi de muito trabalho e desafios, mas também de crescimento. Deus abençoou Jacó e ele se tornou um homem muito próspero, com muitos filhos, servos e rebanhos. No entanto, o relacionamento com Labão se deteriorou e Jacó decidiu retornar à sua terra natal, mesmo sabendo que teria que enfrentar Esaú. A caminho de casa, Jacó se preparou para encontrar seu irmão Esaú, temendo uma vingança por parte dele. Porém, antes desse encontro, Jacó teve uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Na escuridão da noite, ele lutou com um homem até o amanhecer. Esse homem era, na verdade, um anjo de Deus. Durante essa luta, Jacó se recusou a desistir até receber uma bênção. Foi então que seu nome foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Essa nova identidade marcou o renascimento espiritual de Jacó, que ao fim da luta estava mais consciente de sua dependência de Deus. Para a surpresa de Jacó, Esaú o recebeu de braços abertos, perdoando-o pelos erros do passado. Esse encontro foi um dos momentos mais emocionantes da vida de Jacó, mostrando como Deus pode transformar corações e curar feridas. A paz foi restaurada entre os irmãos e Jacó seguiu para Siquém, onde estabeleceu sua família e continuou a viver sob a orientação de Deus. A mão de Deus estava sobre Jacó e sua família. No final de sua vida, Jacó foi levado ao Egito, onde se reencontrou com José, agora um governante poderoso, e abençoou seus filhos antes de morrer. A vida de Jacó é um testemunho do poder transformador de Deus. Ele começou como um enganador, mas através de experiências marcantes e encontros divinos, foi moldado em um homem de fé e obediência. A jornada de Jacó nos ensina que, mesmo em meio aos nossos erros e desafios, Deus está sempre disposto a nos guiar e transformar. Que possamos aprender com a história de Jacó a confiar em Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas em nossas vidas. Jacó nos ensina sobre a importância da fé e da perseverança. Desde o momento em que sonhou com a escada que ligava o céu à terra, até a luta com o anjo, ele demonstrou uma fé que não desistia, mesmo diante das adversidades. A perseverança de Jacó em servir a Labão por 14 anos para se casar com Raquel é outro exemplo de sua determinação. Esse período de espera e trabalho árduo pode ser visto como um tempo de preparo, onde Deus moldava o caráter de Jacó, ensinando-o a depender mais dele do que de suas próprias forças e artimanhas. Assim como Jacó, somos chamados a perseverar na fé, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis.
confiando que Deus está no controle e cumprirá suas promessas. A vida familiar de Jacó foi marcada por tensões e desafios, desde a rivalidade com seu irmão Esaú até os conflitos entre seus próprios filhos. O favoritismo de Jacó por José gerou discórdia entre os irmãos, resultando na venda de José como escravo. Essa situação, embora dolorosa, foi usada por Deus para cumprir seus planos, levando José ao Egito, onde ele se tornaria um instrumento de salvação para sua família e para muitos outros. Essa parte da história de Jacó nos mostra como Deus pode usar até mesmo os nossos erros e as circunstâncias mais difíceis para realizar seus propósitos. Ele transforma o mal em bem, mostrando que em suas mãos nada é desperdiçado. A aliança que Deus fez com Jacó, reafirmando as promessas feitas a Abraão e Isaque, é um ponto central em sua vida. Deus prometeu a Jacó que sua descendência seria numerosa e que ele herdaria a terra prometida. Mais do que isso, Deus prometeu estar com ele, protegendo e guiando-o em todas as suas jornadas. Essa aliança não era apenas para Jacó, mas para toda a sua descendência, e é através dela que vemos o cumprimento do plano de Deus para a redenção da humanidade. Ao olharmos para a vida de Jacó, podemos ver como Deus é fiel em cumprir suas promessas, não importa quanto tempo leve ou quão impossível possa parecer. Isso nos encoraja a confiar nas promessas de Deus em nossas próprias vidas, sabendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O legado de Jacó não se limita aos seus filhos e à nação de Israel. Sua história é uma fonte de inspiração espiritual para todos os que buscam a Deus. Jacó nos ensina sobre a importância de lutar pelas bênçãos de Deus, de não desistir na fé e de permitir que Deus transforme nossas vidas. Ele nos mostra que, mesmo em meio às falhas humanas, Deus pode realizar grandes coisas. O nome Israel, que significa aquele que luta com Deus, é um testemunho dessa luta espiritual que todos enfrentamos. Somos chamados a lutar, não contra Deus, mas com Deus ao nosso lado, buscando sua vontade e suas bênçãos para nossas vidas. Assim como Jacó, podemos ser transformados e usados por Deus para cumprir seus propósitos. Outro aspecto importante da vida de Jacó é sua conexão com a promessa messiânica. Através de sua linhagem, Deus traria o Salvador ao mundo. A bênção dada a Judá, um dos filhos de Jacó, indicava que de sua tribo viria o rei que governaria para sempre. Essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo, o descendente de Jacó, que trouxe salvação para toda a humanidade. Ao contemplar a vida de Jacó, vemos como Deus, desde o princípio, estava preparando o caminho para a vinda de Cristo. Isso nos lembra que a história de Jacó é parte de uma narrativa maior, a narrativa da redenção, que culmina na cruz e na ressurreição de Jesus. Se essa história tocou o seu coração, lembre-se de que Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos abençoar e nos guiar em nossa jornada. Não importa os desafios que enfrentamos, assim como Jacó, podemos lutar, nos agarrar a Deus e sermos transformados. Que a vida de Jacó inspire você a buscar uma relação mais profunda com o Criador e a viver uma vida de fé e esperança. Fiquem com Deus.